Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como escolher um lugar para morar em Portugal, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. No nosso caso, a gente já veio para casa de uma amiga, então a gente não teve nem tempo de pesquisar para onde a gente ia morar. Foi tipo, chegamos e acabamos nos adaptando e agora eu nem quero mais sair daqui. Mas eu sei que muita gente que não conhece ninguém fica pesquisando o melhor lugar. Então a gente vai dar essas dicas. Começando que muita gente acaba perguntando para nós assim, Aveiro fica perto do Porto, Leiria fica perto, né? Tem muitas dúvidas do que significa. Então assim, gente, existe o distrito, existe o concelho e a freguesia. Então, para vocês entenderem de onde a gente mora no distrito do Porto, no concelho de Passos de Ferreira e na freguesia de Raimunda. Então, fica melhor para vocês entenderem. Distrito é como se fosse um estado, por exemplo, o estado de São Paulo. O concelho é como se fosse a cidade, né, em si. Enfim. Exatamente. E a freguesia é uma cidade também, porque ela tem estrutura, mas a gente compara como se fosse um bairro, né? Sim, tipo, sim. Comparado ao Brasil. Lógico que não tem nada a ver, porque um bairro é muito menor do que... Isso, é que é mais estruturado, lógico. Ponto importante que vocês têm que analisar quando vocês estão se planejando para vir para Portugal é a infraestrutura do local onde vocês querem morar. Porque assim, a infraestrutura tá ligada até mesmo com o conforto, né, da própria família. Eu digo isso porque dentro dessa infraestrutura eu coloco até o próprio supermercado, né? Tem alguns lugares, algumas aldeias que são um pouco mais distantes, que geralmente não tem nem aqueles mercadinhos de bairro, né? Que você tem que se deslocar, às vezes, muitos quilômetros para poder conseguir comprar comida, ter acesso a coisas básicas, né? Eu digo pela gente, aonde a gente mora é uma aldeia, é pequena, porém, ela é muito estruturada. Mesmo a gente não sabendo quando veio para cá, quando a gente chegou, graças a Deus, ela era bem estruturada. Em cada esquina, vamos dizer assim, não em cada esquina, mas em bons lugares daqui de Raimunda, a gente consegue ter um mercado próximo. E referente aos supermercados maiores, quando a gente tem uma necessidade de fazer compras e tudo mais, devido aos... O comércio local em si ser mais caro, né? Então a gente tem necessidade de ir para os mercados maiores. A gente tem o Pingo Doce, o Mercadona, que fica a 10 minutos da nossa casa, isso de carro, né? Lógico. Então o mercado é algo que a gente tá basicamente todo dia. Então a gente tem que saber se ali onde a gente vai residir tem algo próximo para a gente estar fazendo as nossas compras, né, diárias. E outro ponto também que é muito importante, a gente nunca vai saber quando vai precisar, que são os hospitais. Às vezes a gente fica doente, a gente precisa ir no hospital. Basicamente toda a freguesia tem os postos de saúde, né? Aqueles postinhos que a gente chama no Brasil, né? E aqui a gente tem, né? Aqui em Passos de Ferreira, aqui em Friamundi a gente tem também, que é bem perto, né? 5 minutos da onde a gente mora de carro. Só que assim, hospital grande mesmo, quando a gente precisa de uma emergência, um exemplo, a Laís, quando estava grávida, ela era acompanhada no hospital, só que o hospital aqui, com a estrutura para isso, ele fica a 20 quilômetros daqui, né, que fica em Penafiel, já não fica mais em Passos de Ferreira. Então a gente tinha que se deslocar até lá para poder ter acesso a um hospital maior. Aqui em Lousada tem, que é próximo também, tem um hospital, porém ele já é particular, só que quando a gente precisa mesmo de um médico, levar a Laura em algo que ela precise, a gente tem que se deslocar até Penafiel, que fica uns 25 minutos daqui. E é importante isso porque, assim, às vezes a pessoa quer saber se o lugar, por mais simples que seja, mas se tem shopping, o que mais ele tem, se tem grandes empresas, se tem comércio. E isso é muito importante porque engloba tudo, referente a trabalho e tudo mais, que é um ponto que a gente também vai falar. Mas a parte da infraestrutura seria basicamente isso. Sim, e gente, hoje em dia no YouTube tem muitos vídeos aí referente a basicamente a todas as cidades de Portugal. Então, vale a pena, né? Conhecer cada lugar, onde você está pretendendo vir com a sua família, se lá tem tudo que vai de encontro a você, igual o shopping, né, que às vezes a gente quer dar uma volta, e no Brasil é comum em toda a cidade ter um shopping grande, né. Aqui em Passos de Ferreira a gente não tem um shopping grande, mas a gente tem shopping. Quando a gente quer ir num shopping maior, que tem mais lojas e tudo mais, né, a gente vai pro Porto, que fica 40 minutos de carro daqui, né. Então, outro ponto, gente, também é a questão de transporte, porque isso é muito importante. Por exemplo, tem gente que não tem carta de condução, não dirige, não quer ter carro, né? Porque já tem outro estilo de vida no Brasil. Agora,
quando o pessoal pergunta sobre a nossa cidade, sobre os arredores daqui, eu sempre falo, tem que ter carro. Porque, gente, obviamente que toda freguesia, todo concelho tem um centro, né? Sempre vai ter o centro onde é mais movimentado, onde tem aí a Câmara, onde tem, né, a Prefeitura, onde tem tudo. Só que para chegar nesses lugares, você também precisa ter carro. Aqui eu sempre falo para as pessoas que transporte público é escasso, porque ele tem horário certo para passar, porque o estilo de vida daqui é diferente. Todo mundo tem carro e todo mundo se habituou a viver assim. Não precisa, né? Tanto as pessoas não dependem. Exatamente. Tanto é que quando a gente chegou aqui, a gente foi se aventurar indo pro shopping, que tem aqui perto, e a gente estava dependendo de transporte público, que na época a gente não tinha carro, e a gente também não tinha conhecimento que o transporte público era escasso. E tinha horários, aí a gente saiu, foi pro shopping, e para voltar, gente, o shopping de carro aqui de casa fica uns 10, 15 minutos, e para voltar a gente levou quase 1h30 andando, porque já era mais de 8 horas. Eu acho que o transporte público aqui, eu acho que para entre 7, 7h30, enfim. Eu fui numa entrevista de emprego, e aí quando eu vi isso, eu falei assim, não dá pra eu aceitar aqui não. Exato. E aí, tipo assim, pleno inverno, a gente andando, exato. Enfim. Então, gente, uma coisa que vocês têm que analisar é se no local que vocês vão residir vai ter esse transporte público. É o que a Laís falou, muita gente não dirige, muita gente não tem carta de condução e acaba vindo para uma aldeia igual a gente mora e não vai ter acesso ao transporte público. Agora, se você for para os grandes centros, você já vai ter um acesso ao metro, a um comboio, o trem do Brasil, a um autocarro, que é o ônibus, enfim. Então você já vai ter acesso a isso com mais facilidade, com mais horários, com mais demanda e tudo mais, né? Aqui, pra gente pegar um comboio, um trem, né? A gente tem que ir até Penafiel, ou seja, 20, 25 minutos daqui, que tem a estação de trem lá, e a gente pega para ir pro Porto, enfim. Lisboa, né? Mas a gente tem que sair daqui e rodar 20 km, deixar o carro lá e pegar o trem e ir pro local que a gente quer. Então, já não tem ônibus que vai sim para Penafiel, mas tem os seus horários. Ou seja, tem que pesquisar isso também, você que não dirige ou que não tem carta de condução no Brasil. A questão do transporte, gente, influencia muito também no trabalho. Então, e a estrutura também, porque, por exemplo, aqui tem shopping para você poder entregar currículo, trabalhar lá. Inclusive, foi o primeiro lugar que eu fui entregar quando eu cheguei. Mas tem lugares que não tem. Então, a questão de trabalho, você tem que pesquisar qual é o seu objetivo. Eu quero trabalhar em fábrica. Fábricas são sempre mais comum nos lugares mais interiores, né? Exato. Digamos assim. Você não vai encontrar fábrica lá no centro do Porto, ou centro de outros distritos grandes, porque não é um polo industrial. Então, se o meu objetivo é trabalhar em fábrica, eu tenho que procurar onde é um polo industrial. Exatamente. Né? Ou se você já vem com o objetivo de arrumar um trabalho numa fábrica que você já tenha conhecimento, um exemplo, um marceneiro. Se você for pesquisar, aonde a gente mora, Passo de Ferreira, é a capital do móvel. Ou seja, a maioria das fábricas em cada esquina aqui que tem um polo industrial vai ter uma fábrica de móveis. Ou enfim. Estofados, né? Estofados. Então, você tem que pesquisar. Trabalho com tênis, sapato no Brasil. Tem Filgueiras. Filgueiras é conhecido por só ter fábrica de sapatos. Então, é algo que você tem que pesquisar também aí. Onde você quer, com o que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar em shopping. Já nas grandes cidades tem, o Porto tem um monte de shopping. Hotéis, né? Tem muita gente, eu tenho uma amiga que ela trabalha fazendo limpeza de hotéis. E isso é possível nesses lugares que são mais movimentados, turísticos. E ela mora aqui perto de onde a gente mora, ela deixa o carro dela na estação de Penafiel e vai pro Porto, que é lá onde tem maior quantidade de hotéis, né? Mas então, assim, para quem mora lá é muito mais fácil. Lógico que o arrendamento é mais caro, que esse é um outro ponto que a gente também vai falar. Uma coisa que vocês têm que considerar é o valor que você está disposto a pagar. Antes eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, que todo mundo queria pagar pouco no arrendamento, e lógico que todo mundo quer pagar o mínimo possível. Mas eu tô conhecendo muitas pessoas que estão vindo e assim, eles não querem só pagar pouco, mas eles querem viver bem, querem viver perto de trem, querem viver perto de shopping, ali, no centro de tudo. E eu sempre falo, se você quer viver ali, se prepara, porque o aluguel é caro, o arrendamento é caro. Então, assim, aqui nas aldeias já tá caro, quem dirá nesses lugares bem localizados. Porque é aquela coisa, gente, da oferta e procura, né? Oferta e demanda. Quanto mais pessoas querem morar lá, mais caro vai ficar. Então, assim, você que quer morar num lugar estruturado nesse sentido,
prepare-se para pagar uma renda cara. Exatamente. Porque, infelizmente, O custo de vida, dependendo do local que você vai morar, ele vai aumentar. É independente. Não vai querer comparar o preço de um supermercado que é perto de uma aldeia, que é um lugar mais distante, com um local que é no centro do porto, entendeu? As coisas vão ser mais caras. Mercado em si, esses grandes mercados, a gente vê que é o mesmo valor, em sentido de mercado. É padronizado. O Pingo Doce daqui, do Porto, o Mercadona, é padronizado. Agora, no sentido de restaurantes, a gente às vezes come aqui, quando chegar no Porto é muito mais caro comer lá. Aqui a gente ainda consegue comer bem mais barato. Exato. E em termos de tudo, gente, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente percebeu também é sobre escola, que todo mundo pergunta. No geral, todas as freguesias têm escola. Só tem que ver o tipo da escola. Por exemplo, aqui onde a gente mora tem escola de ensino básico, que é o primeiro ciclo. Então ela vai do 1º ao 4º ano. Tem Raimunda. E essa de ensino básico eu sei que tem em todas as freguesias, porque eu já pesquisei, pelo menos nessa região, e tem. Então, a partir do 5º ano, você tem que ir para a escola do 2º ciclo. E a mais próxima da nossa casa é em Friamundi, mas também fica uns 6 minutos, por aí. E existe o ônibus escolar, que busca a criança, leva a criança. Então, assim, isso também é um ponto a considerar. Eu sei que muita gente tem me perguntado sobre isso. Eu quero saber se tem escola perto para o meu filho. Enfim, gente, no geral, todo concelho sempre tem escola. Isso é o que não falta aqui. É como se fosse uma prioridade para eles, então não Farmácia, mercado, escola, você encontra em qualquer lugar. Exatamente. Né? Mas as outras coisas mais estruturadas mesmo. Ponto para encerrar o vídeo, a gente quer falar referente aos arrendamentos, né? A gente tem acompanhado aí essa crise que Portugal está sofrendo com os arrendamentos, não só com imigrantes, mas o próprio português está sofrendo com isso, porque tem muita procura e pouca demanda. Então a maioria dos senhorios está se aproveitando da situação e está jogando o valor dos arrendamentos lá em cima. É lógico, né? A gente não pode comparar o valor de um arrendamento do centro do Porto, do centro de Lisboa, com o valor do arrendamento nas freguesias que são consideradas aldeias, como é onde a gente mora. Infelizmente, tem pessoas que estão se sujeitando a pagar 700, 800, até 1.000 euros num arrendamento, às vezes 400, 500 num quarto. Tá muito ruim mesmo essa referente a aluguéis. Porém, o que a gente aconselha se você quer pagar pouco e quer viver bem, se planejar para ver se tem tudo que vai proporcionar para sua família de bom e do melhor em aldeias menores, para você pegar um arrendamento menor, né? Eu penso que assim, quem vem em família, a melhor opção sempre vai ser os interiores, vão ser as aldeias, né? As pequenas cidades, porque ali você vai ter escola, você vai ter estrutura. E assim, com família, um acaba equilibrando o outro. Agora, quando você vem sozinho, é muito difícil você viver nesses lugares, sem conhecer ninguém, sem transporte, bancar um arrendamento. Exatamente. Então, geralmente, as pessoas, quando vêm sozinhas, elas acabam indo mesmo para quartos, para pagar mais barato e ficar ali no centro de tudo. Porque um tipo nem todo mundo tem o mesmo pensamento, né? Exatamente. Por isso que a gente fez esse vídeo, para que vocês analisem os pontos que vocês querem. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. A gente deixa aqui o nosso Instagram, quem tiver alguma dúvida pode chamar a gente lá. E eu sempre tô procurando essas coisas, tenho parceiros que trabalham com relocation, com documentação, sempre indico para você. Você que quer vir para Portugal, precisa desses documentos, pode me chamar aqui, que eu vou indicar. E é isso, né? É isso, gente. Até a próxima. Outra coisa, gente. Todo lugar de Portugal tem parque, tem cemitério, tem igreja. Cemitério é o que mais tem. Em cada esquina tem. Valeu, gente. Tchau, tchau.